Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Mike Fly, para quem não me conhece, sou contador, auditor e perito contábil. Fui aprovado em dois exames de qualificação técnica, fui aprovado no CNAE em 2021, na primeira tentativa, e fui aprovado no CNPC em 2022 também, na primeira tentativa. Meu objetivo é fazer com que você passe no exame do CNPC, o exame de peritos contábeis. Amanhã essa semana agora estará sendo aplicado os exames de qualificação técnica, tanto do CNAE quanto do CNPC. Amanhã é o dia de realizar o exame do CNPC. Hoje, neste momento, nós vamos conduzir uma aula bem objetiva, rápida, véspera de prova, na minha concepção, é momento para responder questões. Trouxe aqui para vocês as duas últimas provas aplicadas pela mesma banca da prova de amanhã, a Fundação Getúlio Vargas, 50 questões, 2025.1, 25 questões, e 2025.2 mais 25 questões. E as duas discursivas de cada. Vamos responder juntos aqui as quatro discursivas. Vou trazer para vocês aqui um modelo de respostas ideal e vou trazer também, ao final da aula, um tema inédito. No último exame, 2025.2, eu gravei uma aula trazendo uma discursiva inédita do CPC 29, Atividade Biológica e Produto Agrícola. Falei, está passando a hora do exame do CNPC cobrar uma questão discursiva desse tema. E caiu. Hoje eu vou trazer outro. Mais uma aposta minha. Vamos ver quais serão os temas de amanhã. Bom, espero que vocês aproveitem. Me recordo na minha preparação do KNAI, que a primeira aula que eu assisti lá em 2020 foi justamente um aulão de véspera. Eu não ia fazer a prova no outro dia, mas eu iniciei a minha preparação por aquele aulão de véspera. Então, se porventura tem alguém aqui que não vai fazer a prova, mas está começando a jornada, seja muito bem-vindo também, tá bom? Temos o portal Imersão em QT, junto com o professor Mestre Aldo, onde eu trago, aqui eu vou trazer um tema inédito, mas lá eu trago vários. Nós temos lá a oficina das excursivas, porque eu compreendo que este é o gargalo, este é o grande problema. A maioria dos candidatos até consegue fazer 15 de 25, mas o problema está ali, nas excursivas. E hoje, no aluno de véspera, eu vou trazer um tema bacana para vocês aqui. Espero que vocês aproveitem. Vamos dar início logo. A aula de hoje precisa ser objetiva, precisa ser rápida. Temos muita coisa para ver, tá bom? Eu vou passar para cá e bom proveito para todos. Vamos lá, vamos dar início. Muito bem, vamos lá então. Pessoal, antes de passarmos para a correção das provas, interessante a gente trazer aqui uma análise. Vejam, nas duas provas anteriores aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas, aqui em 2025.1, nós tivemos seis questões envolvendo questões de habilitação, questões de Código de Processo Civil, seis questões. Já aqui na segunda prova aplicada aqui no segundo semestre de 2025, nós tivemos oito questões envolvendo a habilitação, Código de Processo Civil. Se for somarmos aqui com o NBCPP 01, vai para 10 questões. Então, observou-se aqui, fora as duas questões práticas envolvendo correção monetária e juros de mora. Então, 12 questões, quase os 60% da prova, envolvendo questões práticas. Isso aqui, pessoal, é parte da reclamação. Muitas pessoas reclamaram, informando que o exame de qualificação técnica do CNPC estaria sendo uma prova puramente contábil, sem questões envolvendo ali o cotidiano do perito contábil. Então, observa-se que a prova está caminhando para essa direção, de forma muito substancial, tá bom? Então, só uma observação aqui. Eu acredito que a próxima prova, a prova de amanhã, vai ter muitas questões envolvendo aqui atributos mais práticos, tá bom? Bom, vamos lá então. Sobre o gabarito da prova 2025.1, nós tivemos uma anulação, questão número 18, e em 2025.2 nós tivemos uma anulação também, questão número 1. Vamos lá, questão número 1. Para quem fala que a FGV não traz questões literais, vejam só. A Resolução CFC 1603/2020 estabelece o regulamento de procedimentos processuais dos conselhos de contabilidade, disciplinando os procedimentos administrativos relacionados à fiscalização e ao julgamento de infrações cometidas por profissionais da contabilidade. A norma define as regras para instauração, instrução e julgamento de processos, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa, além de padronizar os procedimentos para assegurar transparência, eficiência e uniformidade das ações dos conselhos de contabilidade. Um perito contábil foi denunciado de ofício pelo juiz da comarca A do Conselho de Contabilidade Z. Preocupado com as implicações éticas e disciplinares, buscou então preparar-se para a sua defesa no âmbito do Conselho. Então, com base na resolução, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Pessoal, isso aqui foi Ctrl+C, Ctrl+V. Ele pegou as três de lá. Tudo verdade.
Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes no próprio Conselho, a este compete adotar as medidas necessárias à obtenção desse documento de suas cópias. Verdadeiro. Cabe ao interessado ou autuado a prova dos fatos que tem alegado. Cabe ao interessado ou autuado a prova dos fatos que tem alegado, sem prejuízo dos deveres do órgão competente relativamente à instituição processual. Verdade também. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do parecer e da decisão. Trouxe para vocês aqui a íntegra dos três. Quem quiser tirar o print aí, ele trouxe os três, tudo verdade, tá? A Fundação Getúlio Vargas também traz questões literais. Vamos lá? Questão número 2, NBCTG 01. A empresa Gama S.A., fabricante de equipamentos eletrônicos, realizou em 2021 uma combinação de negócios, adquirindo a empresa Beta Limitada. Na data da aquisição, foi reconhecido um ágio por expectativa de rentabilidade futura, goodwill, no montante de 15 milhões. Em 2023, a empresa Alfa também capitalizou um ativo intangível no valor de 8 milhões referente a uma marca, pela natureza do seu uso, por sua vida útil indefinida. Portanto, como nós já sabemos, não será submetido a amortizações. Em 2024, uma ação judicial envolvendo ambas as empresas exige a análise pericial das demonstrações financeiras, especialmente sobre o cumprimento das normas relativas à redução ao valor recuperável desses ativos. Com o perito contábil, o procedimento correto quanto à aplicação do CPC 01, considerando os ativos intangíveis e goodwill, é de... Pessoal, essa aqui é uma regra no que diz respeito a amortizações e a teste de recuperabilidade. Goodwill não será amortizado, entretanto, ele será submetido ao teste de recuperabilidade anualmente, independentemente de indícios de perda. Por que isso aqui? Isso aqui vai de encontro com a prudência. Mais uma vez, a prudência aparecendo aqui de forma expressa ou implícita dentro do ordenamento contábil como um todo. Se ele não for submetido ao teste, ele vai ficar simplesmente lá pelo mesmo valor, tendo em vista que ele nem amortizado ele será. Então, é importante que haja esse teste independente de indícios de perda, diferente dos outros ativos. Então, trouxe aqui um esquema para vocês. Quem quiser printar isso aqui, valioso. Para ativos em geral, se houver indício de desvalorização, será realizado o teste de recuperabilidade. Qual é o período? Aí, conforme a frequência de publicação das demonstrações contábeis, foram trimestrais, semestrais ou anuais. Os ativos intangíveis com vida útil indefinida, ativos intangíveis não disponíveis para uso e o goodwill serão submetidos ao teste de recuperabilidade independentemente de indício de perdas, indício de desvalorização, tá bom? Então, print isso aqui, é valioso. Questão de número 3. A empresa Delta Indústria Limitada celebrou em 2022 um contrato de aquisição de uma licença exclusiva para o uso de um software sofisticado, essencial para a automação de seu processo produtivo. O contrato tem validade de 10 anos, inclui cláusulas que restringem a transferência de software a terceiros. Além disso, a indústria investiu em 2022 e 2023 em treinamento, a FGV gosta disso aqui, ó. Treinamento intensivo de sua equipe técnica para maximizar o uso do software e desenvolveu internamente uma metodologia de gestão baseada nesse conhecimento adquirido. Em 2024, aqui é 2022, 22, 23 e agora 24, durante a ação judicial, o perito contábil foi chamado para promover a avaliação aí, à luz do CPC 04 sobre os investimentos feitos pela empresa. Então, com base na norma, considerando os elementos apresentados, devem ser reconhecidos como ativo intangível. Então, aqui, pessoal, a chave, a GV gosta disso aqui, ó. A maioria das pessoas confundem e acha que treinamento entra. Treinamento não entra. Treinamento não entra. Então, aqui já está errado, tá? Apenas participação no mercado também está errado. Treinamento não entra. Treinamento não entra. Pronto. Gabarito, letra D. Aqui que vai entrar a licença de software, por ser identificado, gerar expectativa de benefícios futuros. Treinamento não entra. Eu trago aqui para vocês o item 29 da NBCTG 04, que traz os exemplos de gastos que não fazem parte do custo de ativo intangível. Custos incorridos na introdução de novo produto, propaganda, atividades promocionais, custos na atividade custo da transferência de atividade para o novo local, incluindo custos de treinamento, custos administrativos e outros, tá? Então é importante, coloque isso aqui na agenda de vocês. Treinamento entra como custo de ativo intangível? Não, não entra, tá? E que nós já analisamos aqui item por item, e eu trouxe para vocês aqui mais um esquema de ouro para printar, levar para a prova, para acertar a questão envolvendo o CPC 04. 5 itens precisam ser atendidos para que um ativo seja capitalizado no balanço patrimonial como ativo intangível.
ser não monetário, identificável, não possui substância física e tem que atender que esses são os critérios de definição conforme o 5004, que são os critérios de reconhecimento que vale para qualquer ativo, conforme preconizado aqui não só no 5004, mas na estrutura conceitual também, que é aprovar a geração de benefícios econômicos futuros e o custo por ser mensurado com confiabilidade. Então, se ele atender esse aqui e esse aqui, mas não atender esse, ele pode ser considerado como um ativo intangível? Não. Então, ele tem que atender todos os requisitos, os critérios de definição e os critérios de reconhecimento. Perfeito? Então, salve esse esqueminha aí. Vamos lá. Questão número 4. A Companhia Mercúrio S.A., Sociedade Anônima de Capital Fechado, apresentou no exercício social de 2024 lucro líquido de 12 milhões. O Estatuto Social prevê distribuição mínima de 25% do lucro como dividendo obrigatório. Contudo, no encerramento do exercício, a administração constatou forte restrição de caixa devido à inadimplência significativa de clientes e à necessidade urgente de liquidez para honrar empréstimos de curto prazo. Então, a administração propôs em Assembleia Geral a não distribuição dos dividendos obrigatórios, justificando a incompatibilidade com a situação financeira da companhia. A Assembleia Geral Ordinária acatou a proposta e decidiu constituir reserva específica para o valor dos dividendos não pagos. Considerando as disposições legais e as normas contábeis vigentes, o procedimento correto quanto ao tratamento contábil pessoal, tem que constituir uma reserva especial lá no patrimônio líquido acerca dessa construção realizada inerente à situação financeira de baixa liquidez, tá bom? Então, aqui, registrar o valor enquanto passivo? Não, não é passivo. Reverter para ajuste capital? Também não. Transferir o valor diretamente para a reserva legal? Não. Cancelar o direito aos dividendos? Não, não tem previsão de cancelamento. Então, vai constituir uma reserva e quando houver melhora de caixa, aí sim, será liberado. Então, ele traz aqui, inclusive, aqui na Lei 6.404, de forma expressa, isso aqui é o dividendo previsto, não será obrigatório, no exercício social em que os órgãos da administração informarem a Assembleia Geral ser ele incompatível com a situação financeira. Então isso aqui cai em determinados momentos em algumas provas da FGV. E cai também essa questão, nessa questão ele não trouxe essa solicitação, mas a FGV também gosta de cobrar esse prazo aqui de 5 dias. O Conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação e na companhia aberta, seus administradores encaminharão a CVM, ele também muda isso aqui, também, de vez em quando muda o órgão aqui, dentro de 5 dias da realização da Assembleia Geral, exposição justificativa da informação transmitida à Assembleia. Tá? Os lucros deixarem ser distribuídos, se não absorvidos por prejuízos do exercício subsequente, deverão ser pagos assim que permitir a situação financeira da companhia. Então guarda isso aqui, leia isso aqui e acerta várias questões. Tá? Vamos lá. Questão número 5. Um contador foi nomeado como perito contábil em processo judicial que envolve dissolução de sociedade limitada, no qual os sócios discordam sobre a divisão dos bens da empresa. O perito contábil tem a responsabilidade de determinar a partilha dos bens e a verificação das obrigações fiscais e financeiras com base no Código Civil brasileiro. Durante o trabalho da perícia, o perito identificou que uma das partes havia realizado empréstimos para a empresa, mas não havia sido formalizado nenhum contrato ou garantia de que esses valores seriam quitados em caso de dissolução. O perito também encontrou dúvidas quanto à validade de alguns atos societários e a apuração dos lucros e passivos da empresa. Considerando os artigos do Código Civil Brasileiro, que trata da responsabilidade do sócio, da dissolução da sociedade, da apuração dos bens e passivos, o perito deve seguir as normas legais no processo de apuração e partilha dos bens. Com base na legislação, assinale a alternativa correta acerca da orientação mais adequada para o perito proceder à análise da partilha e verificação das obrigações da sociedade. O perito deve se concentrar apenas nos bens materiais. Aqui já começou errado, né? Apenas nos bens materiais? Não. A dissolução da sociedade deverá ser feita sem a necessidade de considerar os passivos não formalizados. E aí? Também não. O perito deve avaliar tanto os bens materiais quanto os passivos não formalizados. Correto, tem que avaliar isso aí, os dois. Considerando que, embora não haja contrato formal, a obrigação do pagamento dos empréstimos pode ser apurada com base nas transações realizadas nos registros contábeis da sociedade. A partir dos bens deve ser feita de acordo com a vontade do sócio, sem a necessidade de aprofundar. Então, veja que na leitura você já observa que existem opções aqui absurdas. O perito deve considerar a dissolução como um processo sem a necessidade de apurar os passivos. Da onde? Então, questão aí, gabarito letra C. E mais um print para vocês tirarem aqui, artigos 1028 até o 1031. Vamos ler aqui, sobretudo o 1031, nos casos em que a sociedade se resolver em relação ao sócio,
O valor de sua cota, considerado pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual contrária, com base na situação patrimonial da entidade, a data da resolução verificada em balanço parcialmente levantado. Então aqui, muito importante esses 4 artigos para vocês. Quem já está acostumado a trabalhar aí com apuração de haveres, na perícia prática, já sabe, mas você que ainda não entrou no universo pericial propriamente dito, precisa ler isso aqui para responder essas questões de prova, tá bom? Vamos lá, questão número 6. João nasceu no Rio de Janeiro. Cresceu na Bahia, olha só, nasceu no Rio de Janeiro, cresceu na Bahia, onde passou a maior parte da sua vida. Cursou Ciências Contábeis em Minas Gerais, formou em 2023. Em 24, se mudou para o Paraná. Então, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, agora Paraná, onde abriu um escritório de contabilidade para prestar serviço de assistência técnica em suas atividades profissionais. De acordo com a Resolução 1707, o registro profissional deverá ser obtido no Conselho de Contabilidade com jurisdição aonde? Pessoal, aonde está funcionando os trabalhos, tá? Não é onde nasceu, onde cresceu, onde se formou, muito menos, onde estão concentradas as atividades. Onde está escrito isso aqui? No artigo 2º artigo da Resolução 1707. Veja só. O registro profissional deverá ser obtido no CRC com jurisdição no local onde o contador ou técnico em contabilidade tenha seu domicílio profissional. E aqui ele fala o que é domicílio profissional. É o local onde o contador ou técnico exerce ou dirige totalidade ou parte principal. Então ele pode cobrar isso aqui também. Totalidade, trazer essas duas questões aqui. Que falar que parte principal não é suficiente, tem que ser o total, mas não. Totalidade ou parte principal nas suas atividades profissionais. Então, portanto, é lá no Paraná, gabarito, letra D. Tá? Número 7. 4 profissionais de contabilidade com interesse em se inscrever no Tribunal de Justiça procuraram o Conselho Regional de Contabilidade para emitir uma certidão de habilitação profissional. Os profissionais são os seguintes: Ana, que está com registro ativo; Cláudia, registro baixado; José, registro suspenso; Carlos, cassado. Poderá ser emitida certidão somente para Ana, tá? Então, baixado, suspenso, cassado, não tem como emitir uma certidão dizendo que está tudo habilitado, está em dias, etc. Somente a Ana que está com registro ativo. Gabarito, letra A, questão muito tranquila, tá? Então, eu trago aqui também a Resolução 1637, parágrafo 1, parágrafo 4. Artigo 1º, parágrafo 4. Para a emissão da certidão de que trata o parágrafo anterior, o profissional ou a organização contábil, também vale para tanto o profissional pessoal ou pessoa física, deverão estar com o registro ativo. Então tá aqui, ó, deverão estar com o registro ativo, sendo vedada a emissão àqueles com registro profissional baixado, suspenso ou cassado. Não precisava nem ter o conhecimento dessa dispositivo literal, né? Só pela lógica o candidato acertaria de forma muito tranquila essa questão. Então até agora 7 questões tranquilas. Vamos lá. Questão número 8, NBC-PP 01. Um perito contábil nomeado para a prestação de um serviço verificou que, pela complexidade do tema, não irá conseguir concluir seu laudo pericial contábil no prazo fixado pela autoridade competente. Nesse caso, o perito deve comunicar o fato à autoridade e continuar trabalhando na elaboração do laudo? Não. Comunicar o fato à autoridade, recomendando a contratação de... Não. Aí piorou ainda, né? Piorou mais. Esperar o prazo vencer e retirar-se do trabalho, recomendando a contratação de novo profissional. 3 vezes pior. Esperar o prazo vencer e requerer sua dilação, apresentando motivos que ensejaram a solicitação. Então, olha só, esperar o prazo vencer e requerer sua dilação. Ele não tem que esperar o prazo vencer, tem que ser antes. Então, por isso que o gabarito é a letra E. Requerer a dilação antes do vencimento. Aí apresentando os motivos. Tá? E também trago aqui não só o item 27 da NBC-PP 01, mas também aqui o artigo 476 do Código de Processo Civil. No NBC-PP 01, quando não for possível concluir o laudo pericial no prazo fixado pela autoridade competente, deve o perito nomeado requerer sua dilação antes, está aqui, antes de vencido aquele, apresentando os motivos que ensejaram a solicitação. Aí, 476 também trata disso. Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo originalmente fixado. Se ele fixou o prazo em 30, então ele poderá
Aí considera uma dilação de 15 dias, tá bom? Então, gabarito, letra E. Questão de número 9. Mariana ajuizou a ação revisional de contrato em face ao banco XYZ, arguindo que firmou empréstimo bancário com a parte ré, mas que vem recebendo cobranças acima do que for pactuado entre as partes, com cobranças, inclusive, juros excessivos em razão do atraso de algumas parcelas. Intimados para manifestarem provas, nenhuma das partes requereu prova pericial. Vamos até destacar essa parte aqui. Durante a instrução do feito, considerando a controvérsia não estava suficientemente esclarecida com provas carreadas pelas partes, o juiz entendeu por bem determinar a realização de prova pericial contábil para se verificar se havia de fato cobrança excessiva mencionada pela parte autora. Com base nesse caso, assinale a afirmativa correta à luz que estabelece o Código de Processo Civil. Por ser a parte autora, incumbirá a Mariana adiantar as despesas relativas à remuneração do perito. E, caso logo vencedora na ação, o banco deverá restituir as despesas por antecipado. Pessoal, aqui é o seguinte, normalmente quem solicita a perícia é quem deverá promover o recolhimento. Mas aqui nenhuma das partes requereu a prova pericial, foi o juízo. Então, quando é assim, tem que ocorrer o que? O rateio, tá? Então, aqui a Mariana e o banco deverão ratear antecipadamente, o gabarito letra E, mas vamos continuar aqui analisando. Por ser a parte ré, incumbirá o banco adiantar... Não. Então, nesse caso aqui, como nenhuma das partes requereu, vai ocorrer o rateio. Nenhuma das partes será obrigada a arcar com as despesas. Não. O juízo não pode determinar prova pericial de ofício. Essa aqui é a pior de todas, né? Claro que o juiz pode. Trago aqui a literal, o artigo 95 do CBC. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por uma das partes. Então, se as duas partes requereram, vai ratear. Se nenhum requereu e o juiz diz que tem que ter a prova pericial, então vai ratear também. Então, é interessante manter a atenção para esse tipo de questão. Gabarito, letra E. Questão de número 10. Diante da divergência entre os sócios da companhia A e o sócio detentor de 44% do capital social da sociedade, ajuizou a ação de dissolução parcial da sociedade contra os demais sócios, buscando a apuração de seus haveres. Então, aqui é uma questão de apuração de haveres, cujos critérios para apuração afirmam estarem previstos no contrato social. A respeito da referida demanda, à luz que estabelece o Código de Processo Civil sobre o tema, assinale a incorreta. Ó, uma pegadinha aqui, né? Incorreta, tem que marcar grande isso aqui na prova para não fazer errado. Se houver parte em controvérsia dos haveres devidos, o juiz determinará a sociedade que deposite em juízo, mas tais valores só poderão ser levantados pelo ex-sócio após a decretação da dissolução. E aí, pessoal? A data da resolução será fixada pelo juiz e poderá ser revista a pedido da parte também da perícia. Isso aqui está certo. Se caso necessitar a realização de perícia para apuração dos haveres, a lei estabelece que será dada preferência à nomeação de perito especialista em avaliação de sociedades. Perfeito, isso está lá. O ex-sócio terá direito à participação nos lucros ou aos juros sobre capital próprio declarados pela sociedade até a data da resolução, correto? Após a data da resolução, o ex-sócio terá direito apenas à correção monetária dos valores apurados, juros contratuais ou legais. A única que está errada aqui é a letra A, pessoal. Então, aqui um esquema para vocês. Coloquei aqui letra A, né? É incorreta, letra A, perfeito. Letra B, olha só. A data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz a pedido da parte a qualquer tempo antes do início da perícia. Artigo 606. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre o especialista em avaliação de sociedades. Aqui ele fala, dessa preferência, ele fala assim, dada preferência a especialista em avaliação de sociedades. Por isso está certa a letra C. Até a data da resolução, integram o valor do devido a ex-sócio, espólio, os sucessores, a participação nos lucros ou juros sobre capital próprio declarado de sociedade. É aqui que ele traz na letra D. E letra E, após a data da resolução, o ex-sócio, espólio, os sucessores terão direito exclusivamente à correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais ou legais. Então, apenas ele não trouxe a palavra exclusiva, né, mas ele está aqui promovendo essa segregação. Apenas correção monetária e aos juros. Então, isso aqui ele inventou. Então, por esse motivo, essa é a incorreta letra A. Vamos lá, questão de número 11. Um contador, após ser nomeado como perito judicial em ação revisional, lembrou
que havia orientado informalmente uma das partes sobre critérios do contrato de discussão, segundo o NBCPP 01, em relação ao conduto do perito, assinado a alternativa correta. Só isso aqui orientou informalmente suspeição. Tá? Pode atuar normalmente? Não pode. Deve apenas declarar a atuação no corpo do laudo? Pode aceitar? Pode atuar? Não. Então ele tem que recusar por motivos de suspeição. E aqui eu trago para vocês, podem printar isso aqui, valiosíssimo, as questões de impedimento e de suspeição, tá? Então são 9 hipóteses aqui trazidas pelo NBCPP 01, lá no item 14, e 5 hipóteses de suspeição trazidas lá nos itens 15 e 16. Então aqui, postulação familiar, cônjuge, companheiro, parente, terceiro lugar, linha reta, colateral, aquelas questões. Então, parentesco, parte no processo, vínculo societário, membro da direção, da administração da pessoa jurídica que figura como parte, sucessão, doação, emprego, perito herdeiro, etc. Instituição de ensino de parte, no qual o perito mantém vínculo de emprego ou contrato de prestação de serviços, cliente do escritório do parente, parte é cliente do escritório do cônjuge ou parente, ainda que outro do escritório, litígio contra a parte, perito promove ação judicial contra a parte, amizade ou inimizade entra como isso aqui normalmente as bancas, não só a FGV, mas os anteriores tentaram confundir as pessoas, né, os candidatos, trazendo assim que amizade e inimizade estaria dentro da suspeição, mas aqui o NBCPP 01 coloca dentro do impedimento. Assistente técnico recente atua como assistente técnico com uma das partes, impedimento. E aqui nas hipóteses de suspeição a gente tem pessoas com interesse, aconselhou a parte, né, que acho que é o caso dessa questão, né, vamos ver aqui, aqui orientou, aconselhou, tá? Débito ou crédito com a parte, devedor ou credor do perito ou dos parentes do perito, interesse no julgamento, interesse no resultado em favor do julgamento das partes e foro íntimo. Então, guardem isso aqui, printem isso aqui, porque impedimento e suspeição é matéria até para a questão discursiva, uma questão muito forte aqui do CNPC. Número 12, Código de Ética Profissional. Durante a elaboração de um laudo, o perito acessou dados estratégicos de uma empresa concorrente de seu principal cliente. Olha só. Após a entrega do trabalho, pensou em divulgar esses dados em seu portfólio para fim de marketing. Com base no Código de Ética, essa conduta é admissível? Não. Ela é vedada apenas se houver cláusula de confidencialidade? Não. É vedada, pois fere o dever de sigilo profissional, mesmo sem cláusula formal de confidencialidade. Correto. Isso aqui, mesmo se o candidato não tiver conhecimento do Código de Ética, pela leitura da essência das opções aqui, ele consegue acertar. Permitida se os dados não identificarem o nome nominal. O que é isso aí? Não. Aceitável se as informações forem domínio público. Também não. Aqui é letra C. Tá? Então aqui, sigilo do contador, dever legal e ético. Permanente, não é contratual. Ó, item 4, NBCPG 01, guardar sigilo, tá? Sobre o que souber em razão do exercício profissional, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados, casos previstos em lei, etc., ou quando solicitado por autoridades competentes. Então, gabarito aqui, letra C. Vamos lá, mais uma norma contábil, agora NBC TP 01. Em uma ação de solução parcial de sociedade, o perito contábil foi nomeado para apurar o valor dos haveres. Após a nomeação, elaborou proposta de honorários, acompanhado de um plano de trabalho que previa as etapas técnicas detalhadas, inclusive prazo para entrega do laudo, deslocamentos, reuniões. Quem está acostumado aqui com a perícia, que já está trabalhando na área, né, está cansado de fazer aqui, né, esse documento na proposta de honorários, já com o plano de trabalho, etc., aquela planilha com as horas que vão gastar, aquela estimativa. Então, de acordo com o NBCTP 01, esse plano de trabalho deve ser apresentado somente após a entrega do laudo? Não. Pode ser dispensado caso o perito já tenha atuado em ações semelhantes. Tá vendo? Mais uma questão aqui absurda, que se a pessoa, mesmo que ela não conheça, tá na cara que tá errado. Pode ser exigido apenas em perícias extrajudiciais? Também não. Então, o planejamento do trabalho deve ser iniciado antes da proposta de honorários, servindo de base para detalhar as etapas do trabalho pericial. Então, o planejamento ele vem antes da proposta. Pode ser substituído por cronograma simplificado? Não. Inclusive eu trouxe aqui, deixa eu ver, trouxe aqui para vocês um item que não tem nada a ver com essa questão, mas pode ser tranquilamente cobrado. Veja só esse aqui, o item 15. O planejamento deve ser revisado e atualizado sempre que fatos novos surjam no decorrer da perícia.
A banca pode vir aqui e falar, planejamento, uma vez definido, não pode ser alterado. Isso está errado. Ele deve ser revisado e atualizado sempre que fatos novos surgem. Ele pode trocar esse deve por um pode, também vai ficar errado. Então ele deve, tá bom? E o período contábil deve considerar que o planejamento tem início antes da proposta de honorários, tá? Então, o plano de trabalho antecede a proposta. Gabarito, letra D. Questão de número 14. De acordo com o Código de Processo Civil de 2015, é correto afirmar sobre a produção de prova pericial que a perícia sempre será realizada por perito nomeado pelo juiz, sendo vedada a atuação de assistentes técnicos. Pessoal, não, os assistentes técnicos não estão vedados de atuar. Os quesitos das partes devem ser formulados oralmente. Não. Deve ser por escrito. O juiz poderá substituir a perícia por prova técnica simplificada, PTS, desde que a matéria seja de menor complexidade. Isso aqui está previsto? Sim, está. Já vou trazer para vocês. A prova pericial deve ser produzida exclusivamente em audiência. O laudo pericial deve ser apresentado em audiência? Não. Então, gabarito aqui é a letra C e vamos aqui ao nosso dispositivo literal. Parágrafo 2º, 464. De ofício ou requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade, tá? Então, aqui ele reproduziu de forma literal. Gabarito, letra C. Para quem não sabia da existência dessa prova técnica simplificada, está aqui. Pode cair na sua prova de amanhã. 15. Em uma empresa SA, cada um dos 8 diretores recebeu uma opção em 1º de janeiro de 2024 para adquirir 100 ações da própria empresa por um valor de compra de 30 por ação, após a conclusão de um período de 2 anos. Então aqui são 8 diretores, 100 ações, 2 anos, tá? A pegadinha está aqui, o pessoal usa isso aqui e acaba caindo. A empresa contratou o serviço de um especialista em avaliação que calculou o valor justo de cada opção de ações, mensurado de acordo com o modelo de precificação que levou em conta os fatores que seriam considerados pelo mercado em 1º de janeiro de 2024, pelo valor de R$15. Aqui, esse é o valor que tem que ser usado para fins de reconhecimento contábil. Então aqui, considerando as informações apresentadas, os preceitos e PC10, ao examinar a documentação e analisar a situação, certificou a seguinte correta contabilização em 2024, tá? Então, início de 24, final de 24, então é só um ano. Então, aqui 8 diretores, 100 ações, então você tem aqui 800 vezes 15. 800 vezes 15 dá 12 mil. Só que isso, pessoal, é em 2 anos. Aqui ele está pedindo só um ano, então é quanto? 6 mil, tá? 6 mil. E aqui a dúvida é o que? É a contrapartida. O débito é a despesa, a contrapartida vai depender da forma de liquidação. Se a forma de liquidação for em caixa, a contrapartida será um passivo. Se a forma de liquidação for em instrumentos patrimoniais, então a contrapartida será no patrimônio líquido. E aqui ele está falando de ações, então é 6 mil e o crédito no PL. Está aqui, gabarito, letra A. Se fosse liquidação em dinheiro, aí seria 6 mil e um crédito no passivo. Então seria a letra C, se a liquidação fosse em dinheiro. As outras estão erradas, todas estão erradas, tendo em vista que a liquidação é em instrumentos patrimoniais. Então, gabarito aqui, letra A. Tá aqui o esquema para vocês dessa resolução dessa prova. Um esquema que é muito valioso para o CPC 10, tá bom? Então fiquem à vontade para tirar um print disso aqui. Esse aqui é basicamente um detalhamento muito maior dessa explicação que eu acabei de fazer. 8 diretores, 100 opções. Vamos usar aqui os 15, não usa os 30, tá? Esse aqui é o valor que o diretor vai pagar para a compra da ação. Isso é uma pegadinha clássica. 2 anos, então 12 mil em 2 anos. Para um ano, temos aqui 6 mil. O crédito vai em instrumentos patrimoniais, porque a liquidação foi em forma de instrumentos patrimoniais. Então, o crédito vai no patrimônio líquido. Se fosse liquidação em dinheiro, o crédito iria aonde? No passivo. Então tá aqui, ó. Instrumentos patrimoniais, crédito no PL. Certo? Se for caixa ou instrumentos patrimoniais, aí vai depender. Se incorrer no passivo, então vai ser aqui dessa forma, dinheiro. Se não houve nenhum reconhecimento de passivo, instrumentos patrimoniais. Muito tranquilo aqui o CPC 10, com esses dois esquemas vocês são capazes de acertar
uma maioria esmagadora de questões envolvendo esse pronunciamento. Questão número 16. Provisões e passivos contingentes. Uma empresa SA apresentou as seguintes situações. Em uma carta oficial do advogado da empresa, há um processo judicial sobre um acidente ambiental que chega a 2.750. Embora o caso ainda esteja sendo julgado, o advogado demonstrou que é provável uma saída de recurso no montante de 2.200. Contudo, não há qualquer divulgação dessa situação das demonstrações financeiras da empresa. Então, aqui a gente já observou que temos que reconhecer uma provisão nas demonstrações contábeis e quando temos que reconhecer uma provisão, nós temos também que divulgá-la. Então, provável, contabiliza e divulga. Possível, não contabiliza, mas divulga. E remota, não contabiliza e nem divulga. Então, aqui ele errou ao não divulgar nas notas explicativas. Na mesma carta, há processo de violação de patente movido por um terceiro sobre o uso de compressor hidráulico pela empresa. O advogado afirma que a perda pode chegar a 5 milhões. No entanto, ele acredita que a perda nesse processo só é possível. Então aqui não vai contabilizar, mas temos que divulgar. Novamente, nenhum reconhecimento ou menção foi feito nas demonstrações financeiras. O fato de não promover o reconhecimento, tá ok, mas aqui ele deveria ter divulgado. Então ele faltou a divulgação, tá? Então aqui faltou divulgar, ele havia reconhecido, né? Mas faltou divulgar. E aqui faltou divulgar. Ele nem reconheceu porque ele compreendeu que era possível, etc. Mas faltou a divulgação. Considerando os preceitos do CPC 25, etc. Então, reconhecer uma provisão por 2.200 na situação 1 e divulgar em notas explicativas a situação 2. Reconhecer uma provisão e divulgar a situação com passivo contingente. Contudo, não há qualquer divulgação dessa situação. Reconhecer a provisão, não. Reconhecer a situação como passivo contingente, reconhecer a situação 2 como passivo contingente, reconhecer ambas situações, também não. A pessoa aqui faltou um complemento da FGV, né? Porque aqui ele está dizendo que houve uma saída de recursos, haverá uma provável saída de recursos no montante de 2.200, ou seja, temos que reconhecer uma provisão, perfeito. Mas aqui ele está dizendo, contudo, não há qualquer divulgação dessa situação. Então aqui ele deveria colocar, reconhecer uma provisão 2.200 e divulgar também. Na situação, faltou aqui a divulgação de notas aplicativas, a situação 1 e 2. Então ficou incompleta, mas não chegou a ser anulada essa questão não. Então vamos lá. Então tá aqui o esquema para vocês, provável, divulga a provisão, possível passivo contingente, logo ele não será capitalizado nas demonstrações contábeis, mas serão divulgados nas notas aplicativas, e remoto não divulga e nem contabiliza. Vamos lá? Questão número 17. Uma empresa, SA, desembolsou os seguintes valores para a construção de uma mineradora. Preparação do local de 40 mil, montante de caixa total despendido para a construção 200 mil. Então aqui ele já está falando, pessoal, eu particularmente eu gosto de ler o que ele está pedindo antes de começar a fazer as leituras, eu já vou fazendo. Então aqui ele está falando, conforme os preceitos do CPC 25 e CPC 27, ele quer saber a contabilização, ele quer saber o que vai entrar aqui da demonstração contábil, a título de ativo imobilizado. O que vai entrar aqui? Os 200 mil, que é o caixa total despendido. A preparação do local vai entrar também. Qual que é a pegadinha? A pessoa costuma cair custos administrativos e custos indiretos. Isso aqui não entra, pessoal. Isso aqui não entra no custo do meu ativo imobilizado. Vai entrar os 200, vai entrar o 40, 240 e vai entrar esta provisão, essa provável questão aqui de restauração. Vejam, essas condições seriam qualificadas como uma obrigação presente resultante de um acontecimento passado e que provavelmente resultará numa saída de recursos no valor de 80 mil. Então isso aqui é um passivo de desativação, uma provisão, e ela precisa ser reconhecida. Então você vai debitar o teu ativo imobilizado e vai reconhecer essa provisão lá no passivo em contrapartida. Então 280 com 40, 320. Entra essas três. Custos administrativos e custos diretos não entra, repito. Então está aqui a íntegra. Trago inclusive a questão acerca da provisão, a estimativa inicial dos custos de desmontagem, custos de remoção do item de restauração do local no qual esse está localizado. Então isso vai entrar onde? No custo do ativo imobilizado. Tais custos representam a obrigação em que a entidade incorre quando o item é adquirido ou como consequência de usá-lo durante determinado período para finalidades diferentes da produção do estoque durante esse período.
Então, esses custos de desmontagem vão entrar, porém, custos administrativos, custos indiretos, esses não vão entrar. Gabarito letra C. 18. Uma empresa SA de software vende normalmente 10 mil aplicativos por um preço de R$ 4,00 por aplicativo. Devido à natureza da indústria do serviço de rápida desatualização, o contrato inclui uma concessão de preço através do qual o comprador receberá um desembolso de R$ 1 para cada programa obsoleto. A empresa avalia, assim, os seus dados históricos e determina que historicamente paga reembolso em um percentual significativo de 20%. Ele está me dizendo que a cada 10 mil, 20% devolve. Então, 2 mil aplicativos tem reembolso. 2 mil aplicativos. E é R$ 1 por reembolso, então temos R$ 2.000 de reembolso. Então, considerando as informações apresentadas, os preceitos da NBCTG 47, a receita inicial total foi reconhecida por, então seria os 10 mil aplicativos vezes 4, 40 mil, menos os 2 mil, que já iriam ser reconhecidos nas demonstrações contábeis, entrando ali como estouro dessa receita, seria reconhecida uma receita de 38 mil. Aqui não tem uma opção de 38 mil. Provavelmente por um erro da FGV, faltou um zero nessas casas aqui. Por esse motivo essa questão foi anulada, mas provavelmente seria a letra C, que seria o 38 mil aqui, né? Mas foi anulada por conta desse equívoco aqui da banca. Certo? Então aqui, trouxe aqui, seria 38 mil, tá bom? Mas foi anulada. Então erro da banca. Questão de número 19. Essa aqui eu trouxe o print, era uma questão muito grande para transcrever. Durante um trabalho de perícia contábil, o perito foi chamado para analisar a adequação da conversão das demonstrações financeiras de uma empresa SA que adota como moeda funcional o dólar. O objetivo da perícia era verificar se os procedimentos adotados pela empresa estavam em conformidade com o NBCTG 02. A empresa apresentou variação do resultado anual em decorrência das mudanças nas taxas de câmbio, mas considerou essas flutuações não significativas. A definição do dólar como moeda funcional foi baseada nos seguintes critérios. Então aqui ele vai trazer os critérios para vocês. A moeda que mais influencia os preços de serviços, a moeda em que o preço de venda são expressos liquidados, etc. A moeda em que mais influencia os custos para fornecimento de produtos e serviços, ou seja, a moeda que normalmente os custos são expressos liquidados. Perfeito. Então ele trouxe aqui a definição de moeda funcional. As principais taxas ele traz aqui. É uma questão que, a princípio, assustaria o candidato. É uma questão grande, muitas informações, mas veja, os ajustes de conversão da moeda funcional para a moeda de apresentação totalizaram um valor positivo de 1,5 bilhão de reais. Ele já trouxe o valor do ajuste. Ele já trouxe o valor para você. Não é uma questão que ele está te pedindo para achar esse valor desse ajuste aqui. Ele está basicamente trazendo para você aqui. Ele quer saber se você sabe aonde seria contabilizado esses efeitos. Então veja, na conversão para a moeda de apresentação, como taxas de câmbio flutuaram, o uso da taxa de câmbio média para o período é inapropriado. Não. Ativos e passivos devem ser convertidos utilizando taxa média. Não, é taxa de fechamento. Ativos e passivos devem ser convertidos utilizando taxa média. Não, taxa de fechamento. Variações cambiais decorrentes de conversão devem ser reconhecidas na demonstração do resultado. Não, devem ser reconhecidos em outros resultados abrangentes, na demonstração do resultado abrangente. As variações cambiais decorrentes da conversão das demonstrações financeiras da moeda funcional para a moeda de apresentação devem ser reconhecidas em outros resultados abrangentes. Gabarito letra E. Então é uma questão que cobrou apenas esse conhecimento de que para a conversão das demonstrações contábeis, ativos e passivos são pela taxa de fechamento, as operações de resultado pela taxa média, e a diferença permanecerá consignada nos outros resultados abrangentes. Com essa informação, aqui, ó, tá aqui, ó. Com essa informação, o candidato já acertaria essa questão, porque ele não pediu cálculo. Ele não pediu cálculo. Então, muito tranquilo, tá aqui, ó, vale a pena a leitura do item 39, tá? Da NPZTG 02. Ele aqui traz os ativos e passivos. Devem ser utilizando a taxa de câmbio de fechamento, tá aqui, receitas e despesas. Taxa de câmbio vigente na data da corrente das transações, admite também a taxa média, e todas as variações cambiais resultantes devem ser reconhecidas em outros resultados abrangentes. Então aqui, gabarito letra E. 20.
Durante o trabalho de consultoria pericial, o perito contábil foi contratado para avaliar a existência de partes relacionadas às demonstrações financeiras de um grupo empresarial. Em reunião com os administradores responsáveis pela contabilidade do grupo, o perito identificou as seguintes relações entre as empresas. Pessoal, mantra do CBC-05, influência significativa, tá? Então aqui você já tem duas. O gabarito é justamente a letra A. Administrador comum não basta, cliente fornecedor também não, controle conjunto, mas aí sobre procedimento controlado em conjunto. HIS. Mas isso aqui não demonstra que eles têm influência significativa nos outros, tá? Por isso que é só a letra A. Raciocínio de prova. Em NBCDG 05, lei investidora controla em conjunto ou exerce influência significativa sobre o investido? Se sim, para de relacionado. Se não, tenha suspeita, tá? A letra E aqui, a que trata das duas últimas, que é justamente a H e a J. Então, olha só, caracteriza como partes relacionadas, mas não implica que S e T, que estão relacionadas a H, sejam também partes relacionadas entre si. Tá? Aí está o perigo desse item que está envolvido aqui com essa parte número 5 aqui. 21. Durante um trabalho de perícia contábil relacionado à avaliação de demonstrações financeiras de empresas do setor de energia, o perito contábil foi chamado para analisar a correta aplicação das normas contábeis em uma transação específica. Em um contexto de busca por descarbonização, as empresas têm estabelecido operações conjuntas, como joint ventures, consórcios, para viabilizar projetos sustentáveis. Essas parcerias estratégicas permitem a redução de custos e aceleram a transição para fontes limpas de energia. Nesse sentido, foi firmado um empreendimento controlado em conjunto, joint venture, o qual é listado e negociado publicamente na Bolsa de Valores. Considerando o CPC-19, o perito deve concluir que o empreendedor em conjunto deve reconhecer seus ativos e passivos, incluindo parcelas sobre quaisquer ativos e passivos ativos em conjunto? Não. Suas parcelas de perdas a valor recuperável do empreendimento controlado em conjunto, caso deixe de ser demonstrado publicamente? Não. Não deve reconhecer. Suas receitas de venda da sua parcela sobre produção adivinha da produção em conjunto e suas despesas, incluindo sua parcela sobre qualquer despesa incorrida em conjunto, também não. Seus interesses em empreendimento controlado em ventre com investimento devem contabilizar esse investimento com método de consolidação. Aqui é o MEP, tá, pessoal? O erro está aqui, ó. Aqui é o MEP. Então, joint ventures, métodos de equivalência patrimonial, sempre reconhecido por parcelas. Gabarito letra E. 22. Durante o processo de avaliação patrimonial, um perito contábil foi contratado para revisar os registros contábeis de uma empresa do setor industrial que decidiu desativar uma fábrica devido à adoção de novas tecnologias mais sustentáveis. Com isso, o valor residual de suas máquinas foi reduzido e a vida útil encurtada, pois a desmobilização antecipada inviabilizou seu uso futuro. Inicialmente, então aqui 2023, né, prestando atenção nas datas, em 2023 o ativo era o ativo fábrica foi contabilizado por valor de R$1.000 com depreciação pelo método linear, vida útil de 10 anos. Tá. Então, beleza. Então aqui a gente tem o valor contábil, o valor residual, e esse menos esse será o valor depreciável, ou seja, 900. 10 anos, e aqui passou-se quanto tempo? 2 anos, né? Porque aqui era x3 e aqui x5, então passou-se 2 anos, então depreciou 90 mais 90, depreciou 180. Então é 1.000 menos 100, 900, menos os 180, só que aí você não vai subtrair os 900, vai subtrair o 1.000 dos 180. Então aqui o valor contábil menos a depreciação de 180, então a gente vai ter um valor contábil líquido de quanto? 820. Só que aí a vida útil foi reduzida para 5 anos. Então, se você dividir isso aqui por 5, você vai ter 164, que é o novo valor da depreciação. Aqui até aqui é muito tranquilo, pessoal, né? Quem já está acostumado aí com o CPC 27, isso aqui é muito tranquilo. O problema não está aqui. O problema está na interpretação da Fundação Getúlio Vargas
no que diz respeito à estimativa contábil, mudança de estimativa contábil e mudança de política contábil. Existem bancas examinadoras que tratam de uma forma e bancas que tratam de outra forma. A Fundação Getúlio Vargas considera a mudança do método de depreciação e a mudança de vida útil como mudança de estimativa contábil. Tem banca que trata a mudança de método de depreciação como mudança de política contábil. A FGV trata tanto a mudança do método de depreciação quanto a mudança da vida útil como mudança de estimativa contábil. Tá? Então, assim, vamos fazer a prova da FGV amanhã? Leve isso para a prova. Acho que eu anotei isso aqui. Anotei. Aqui, ó. Em regra, considera-se que a mudança no método de depreciação é uma alteração de política contábil. No entanto, algumas bancas consideram como mudança de estimativa contábil. Tecnicamente falando, eu particularmente vejo mais lógica essa última opção. O próprio CPC 23 ele diz o seguinte: ó, quando for difícil distinguir mudança de política com mudança de estimativa, trate como estimativa. Prudência contábil mais uma vez aqui. Então, mudar a vida útil, mudança estimativa, mudar o método de depreciação, mudança de política. Entretanto, o que vale para vocês é isso aqui. Ó. A FGV entende isso aqui. Tanto mudança quanto método da vida útil, como mudança de estimativa contábil. Levem isso. Tira um print dessa parte aqui, só dessa parte aqui. Ó, tá? Isso é importante. 23. Uma companhia organiza a administração de suas operações em 6 grupos, para os quais há gestores que acompanham seu desempenho. As informações sobre os grupos de operações para o último exercício são apresentadas em seguida, expressas em milhões de reais. Isso aqui, pessoal, é uma questão envolvendo informações divulgáveis, tá? Informações por segmento. O segredo aqui está nos 10% que traz, que é preconizado lá na norma. Atingiu os 10%, então ele torna-se um segmento divulgável. E o único que atende isso aqui é o item 4. Vou mostrar aqui para vocês. O item 3 define como divulgáveis os segmentos que atinjam em pelo menos um indicador 10% de, aí vem receita total, lucro, prejuízo, tomado maior em valor absoluto entre o somatório dos lucros e o somatório dos prejuízos, 10% de ativos. Então aqui, se você for ver os cálculos, receita total 500, aqui a receita total 505.840. 10% disso aqui é quanto? 50 mil. Perfeito. Ativo total, se somar tudo aqui, 902. 10% é quanto? 90 mil. Perfeito. Soma dos lucros, 28. 10% é 2.800. Soma das perdas, mesma coisa. Está aqui os 10%. Perfeito. Se você fazer essa análise, o único segmento que não atinge, né? Na verdade, aqui é o que ele quer, o que não atinge é o 4. Porque veja, o 4 vai atingir 8,47% na parte da receita, não vai atingir os 10%. Vai atingir 8,94% na parte do ativo. Resultado em valor absoluto 9,75%. Então, ele não atinge 10% em nenhum dos parâmetros. Então, você tem que fazer esse cálculo. Essa prova você pode levar a calculadora para ganhar tempo. É importante que você leve, você precisa ganhar tempo para fazer as discursivas. Então, você vai analisar quais desses vão atingir os 10%. E aí você vai descobrir quais são segmentos divulgáveis e quais não são. Tá? Gabarito letra B. Questão de número 24. Em X1, uma empresa captou via debêntures 10 milhões com taxa de juros anual contratado de 8% para 10 anos. Houve mais demanda pela compra que a oferta de títulos. Então, nós tivemos aqui prêmios na emissão de debêntures. Prêmios de 300 mil. Perfeito. Custo de transação, 100 mil. O perito contábil, ao examinar a documentação e analisar a situação apresentada, constatou que as debêntures gera anualmente uma prestação de 1.400.000. E aqui ele tem um prêmio de debênture de 42 mil e custo de transação de 14 mil. Pessoal, lá no portal eu dou uma aula completa dessas operações contábeis envolvendo aí custos de transação em prêmios, na emissão de títulos e valores imobiliários. Trago todas as possibilidades. Aqui, ele está pedindo só o efeito na DRE. Então aqui, o candidato que já sabe, já está preparado, ele está pedindo o efeito na DRE. Vou pegar a captação aqui total, multiplicar pela taxa. 800 mil. É 800 mil gabarito? É a letra C? Não, porque dentro dos custos de transação nós temos as despesas financeiras, nós temos os custos de transação, nós temos os prêmios, perfeito? Então há uma depuração a ser feita nesses 800. Nós temos um efeito positivo aqui dos prêmios na emissão de debêntures e nós temos aqui um efeito negativo dos custos de transação. Então 800 mais 42
menos 14.771. Perfeito? Então aqui, ó, tá aqui o detalhamento, quem quiser tirar o print. Juros normais, 10 bilhões vezes 8%, 800 mil, mais os 42 mil. Isso aqui, inclusive, a FGV gosta de cobrar isso aqui, o tratamento contábil dos prêmios na emissão de debêntures, porque ele gera um efeito positivo aqui dentro da DRE, mas ele gera um efeito positivo dentro desse grupo de encargos financeiros, que é um grupo de despesa. Então ele gera um efeito positivo aqui dentro. Aqui dentro vai ter as despesas financeiras, os custos de transação, os prêmios. Então aqui dentro desse grande grupo de despesa haverá um efeito positivo inerente aos prêmios na emissão de debêntures, que são... Qual que é o tratamento contábil? Você vai debitar lá a conta retificadora do passivo e vai creditar essa despesa desses encargos financeiros. Pode creditar uma despesa? Sim, esse efeito aqui é um efeito de estouro, é uma retificação de despesa, e a FGV já cobrou isso aqui. Qual é o tratamento contábil? Qual é a contrapartida do lançamento dos prêmios na emissão de debêntures? É uma receita financeira? Não, é uma despesa financeira. É um crédito em uma conta de despesa. É importante lembrar isso aqui. A FGV já cobrou isso aqui também. Então, gabarito, letra C. Aí eu trouxe isso aqui sim. Então tá aqui, ó, o grande grupo dos encargos financeiros, tá aqui, ó, as despesas financeiras, os custos e os prêmios. Então aqui o prêmio, ele entra positivo aqui dentro desse grupo das despesas. Então o crédito, ele vai na conta da despesa, tá? Então a FGV já cobrou isso aqui, se não me falha a memória, foi no concurso da Receita Federal em 2023. Ela cobrou e perguntou, aqui, ó, e perguntou qual era o crédito, se era na receita financeira ou na despesa financeira, entendeu? Então tá aqui um detalhe bem interessante para trazer para vocês. 25, última questão da primeira prova. A empresa possui financiamento no exterior no montante de 15 milhões. No mês seguinte, antes da divulgação das demonstrações financeiras, houve uma valorização inesperada de 35% do câmbio, impactando significativamente o passivo da empresa. Considerando o CPC 24, pessoal, evento subsequente, qual que é o mantra? Se tem condições que já existiam na data do balanço. É só observar essa questão. Isso aqui é uma questão tranquila, houve uma variação posterior, então não tem que se falar aqui em evento subsequente. Vai manter inalterado e promover uma divulgação nas notas aplicativas. Então aqui, ó, palavra-chave, condição que já existia. Já existia? Sim. Então vai ajustar. Não, então apenas vai promover a divulgação. Essa aqui é a essência do CPC 24, eventos subsequentes. Pessoal, a questão número 1 foi anulada, então vamos aqui logo para a questão número 2, BCTG 18. A Holding Beta detém 18% das ações ordinárias com direito a voto. Então, aqui 18% capital votante da empresa Delta, uma companhia do setor químico. A Holding não possui nenhum acordo formal de acionistas, porém detém direito contratual de indicar um membro do conselho administrativo. Isso aqui é um indicativo, pessoal, aqui é aquela questão clássica, né? Se tem 20%, presume-se influência significativa. Mas menos que isso, pode ser demonstrado a influência significativa, e esse aqui já está demonstrando. E participava ativamente das decisões, olha só. Fornecer tecnologia exclusiva, está mostrando que tem influência significativa aqui. Durante a instrução, a juíza determinou prova pericial para apurar o valor justo da participação e surgiu controvérsia sobre a existência de influência significativa. Então, ele está dizendo se tem ou se não tem. Então, o gabarito letra C, ele existe, tem influência significativa, mesmo com um percentual inferior a 20%, porque ele está demonstrando aqui essas características que estão preconizadas, inclusive, no CPC 18, tá? Então, a existência de influência significativa é evidenciada por uma ou mais da seguinte forma. Aí está aqui, representação do conselho, operações materiais, intercâmbio de diretores gerentes, fornecimento de informação técnica essencial, participação no processo de elaboração de políticas. Então, regra, 20%. Mas é pétreo isso aí? Não. Menos de 20% pode ser que tenha influência significativa. Tá? Gabarito letra C. 3. Aqui é uma questão envolvendo a profissão contábil. Ele quer o que está correto, né? Então, olha só, o exercício profissional da profissão, que aqui geralmente ele enche aqui de linguiça. Ó, no exame do documento, no exame de documentos de natureza contábil realizados no Conselho, no contexto de trabalhos de asseguração externa independente, verificou-se que o servidor atuava. Aí você me vem com uma historinha, elaborando demonstrações contábeis, assinando bônus, embora não possuísse registro. Então, está aqui, ó, dizendo que não tinha registro, fazia algumas atribuições. O exercício da profissão contábil exige
conclusão do curso de Ciências Contábeis. Aprovação, exame de suficiência e registro ativo no CRC. Pronto, perfeito. Opa. A ausência de registro no CRC impede o exercício legal da atividade contábil, sendo vedada a prática de atos privados, contador, profissionais não registrados. É isso mesmo, tem que estar registrado. Técnicos, registrados até 2015, mantêm assegurado o direito de exercício de profissão. Isso aqui é o que normalmente pega o pessoal, né? Só isso aqui é verdade. Anota isso aí, tá? Até técnicos em contabilidade que se registraram a 1º de junho de 2015 mantêm assegurado o direito de exercício da profissão, mesmo sem diploma de nível superior. Anota isso aí, que isso aí está correto. Gabarito letra E. 4. No âmbito de uma perícia contábil, judicial de ação de dissolução parcial de sociedade, o perito contábil foi instado a verificar se determinado ativo imobilizado da empresa, registrado contabilmente por 90 mil, estava superavaliado dos balanços. Após análise técnica, constatou que o valor líquido de venda seria 65. Que é a clássica questão de recuperabilidade, né? Ele traz o valor líquido de venda e o valor em uso. O maior deles será o nosso valor recuperável. E é o que ele está pedindo, né? O valor recuperável do ativo será de 68 mil. Então, o candidato sabendo ali o básico do CPC 01, que o valor recuperável é o maior entre o valor líquido de venda e o valor em uso, ele já vai saber automaticamente que o gabarito é letra B, porque é o maior entre os dois, o 68. Tá aqui, ó. Printa isso. É o maior entre o líquido de venda e o uso, sempre. E esse é o valor recuperável. Questão número 5, pessoal, vamos lá, hein? Em ação judicial de apuração de haveres, um perito contábil foi incumbido de mensurar corretamente o valor dos estoques remanescentes de uma sociedade empresária na data de corte. A empresa fabrica peças metálicas sob encomenda e adota o sistema de inventário permanente. O estoque final físico foi conferido em 800 unidades. O valor de mercado, R$ 72,00. Famoso valor realizável líquido, né? Na apuração do valor contábil unitário, o perito verificou os seguintes dados médios. Então aqui ele te deu a quantidade, certo? E aí ele vai te dar ali o valor realizável líquido, já deu pronto aqui, e quer que você calcule o valor de custo, para verificar se ele é menor que o valor realizável líquido, porque os estoques são mensurados pelo custo, o valor realizável líquido dos dois é menor. Então, você tem que calcular o valor do custo aqui. Então, às vezes a dificuldade do aluno estaria na apuração do valor do custo, que basicamente vai ser os 50, matéria-prima, ele vai entrar, os R$ 10, mão de obra direta, entra também, 60. Custos indiretos, entra também, então já tem os 65. E aqui 8 mil mensais de custos indiretos fixos alocados em 2.000 unidades. Então aqui, para a gente descobrir o valor aqui do nosso CIF, né, que é o custo indiretos fixos, eu vou ter que pegar esses 8 mil e dividir por 2 mil, que vai dar 4. Então vai ser 50 mais 10 mais 5 mais 4, vai dar 69. Então eu vou ter 72, valor realizável líquido, e 69 de custo. Qual dos dois é menor? Esse aqui. Então é esse aqui vezes 800. E aí vai dar isso aqui. Quer ver? Vamos conferir aqui. 50, 10. É isso mesmo. Então tá aqui o gabarito devidamente clareado para vocês, que tirar um print aqui. É basicamente o que eu acabei de explicar. Então aqui o 50, o 10, o 5, os R$ 4, que é os 8 mil divididos pelos 2 mil, para a gente descobrir o nosso CIF. E pronto, achamos aqui o valor do custo. E qual que é o menor aqui? É esse aqui. Então, custo, valor realizável líquido dos dois é menor, 69 vezes 800, 55.200. Gabarito, letra A. Aqui na questão número 6, pessoal, em 2024 a CAW reconheceu as seguintes categorias relacionadas à remuneração pessoal-chave da administração: benefícios de rescisão de contrato de trabalho, R$ 200 mil; benefícios de curto prazo, administradores, R$ 400 mil; remuneração baseada em ações, R$ 500 mil; benefícios pós-emprego, R$ 800 mil. Na certificação do atendimento da NBCTG 05, o perito contábil deve verificar se a CAW divulgou informações relacionadas ao seguinte total sobre remuneração do pessoal-chave da administração. Pessoal, o CPC 05 traz todos esses aqui. Então, o candidato deveria então somar todos eles. Daria aqui os 1.900.000. Eu trago para vocês aqui a íntegra do item 17. Vamos lá. A entidade deve divulgar a remuneração do pessoal-chave da administração no total e para cada uma das seguintes categorias. Está aqui: curto prazo, pós-emprego, longo prazo, rescisão de contrato de trabalho e remuneração baseada em ações. Justamente ele trouxe basicamente todas aqui, né? Então tem que somar todos, tá? Printa isso aqui, pode cair novamente. 7. A CIAX reconheceu em suas demonstrações contábeis o resultado do exercício
Lucro líquido de 600 e 700 mil reais, respectivamente. A CIAX distribui aos seus acionistas 25% do lucro líquido. O valor é sempre pago no primeiro trimestre do exercício seguinte. Na certificação do valor reconhecido como remuneração de capitais próprios na DVA, então aqui na segunda parte da DVA, né? O período contábil indicaria qual valor. Pessoal, qual o ano que é aqui? 2024. É os 700 mil reais, tá? Só que ele vai ficar evidenciado os 25% numa sessão e os 75% em outra sessão. Mas é esse valor total aqui, que vai lá na segunda parte da DVA, dentro da cifra de remuneração de capitais próprios. Eu trago o detalhamento aqui? Trago sim. Então aqui, ó. Ele vai aqui na parte de dividendos, os 25%, e lucros retidos, 75%. Então todos os 700 mil vai ficar aqui dentro. Então o gabarito é a letra C. Perdão, letra E, 700 mil, tá? Se quiser printar aqui, fiquem à vontade. CPC 15, vamos lá. Questão número 8. Em 2024, a CIAX e a CIAY realizaram a combinação de negócios. Devido às características das empresas, não era necessária a aprovação de entidades governamentais. No entanto, o período contábil foi contratado para verificar o processo. Então, vamos ver aqui. Aí terminou as negociações aqui em 2024, assinou o contrato aqui em fevereiro de 2024, divulgou dia 10 de fevereiro, controle, aqui ó, o segredo tá aqui ó, transferiu o controle, pronto, pagamento do montante acordado em abril. Qual que ele está perguntando aqui? Na certificação do atendimento CPC 15, a data da aquisição era, pessoal, controle, tá? O segredo aqui, CPC 15, controle. Letra D. Datas de aquisição, transferência de controle, anotem isso, tá? Os outros não tem questões envolvendo aqui questão de controle, tá? Então, somente o item D, que é justamente a transferência do controle. O adquirente deve identificar a data de aquisição, que é a data em que o controle é obtido. Tá aqui. Item 8 do CPC 15, NBCDG 15, revisão 4. 9. A empresa A ajuizou ação indenizatória por lucros cessantes em fase da empresa B, arguindo que sofreu prejuízos financeiros decorrentes de adimplemento contratual. Em sua defesa, a parte renegou a ocorrência dos fatos, apresentou diversos documentos com provas suas alegações. Considerando que se trata de uma causa que vera sobre direito e que admite a composição, para se averiguar qual das partes estava correta em suas alegações, elas, de comum acordo, requereram a realização de provas pericial contábil e indicaram José para ser nomeado como perito, uma vez que a profissão é legalmente habilitada, inscrito no cadastro, qual juiz está vinculado. Só que o pessoal às vezes pode ter dúvida, né, se as partes em comum acordo podem indicar o perito. E podem sim, tá? Então, o juiz poderá indeferir a indicação do perito contábil José pelas partes, uma vez que a nomeação cabe exclusivamente ao magistrado. Não. Ele não poderá indeferir porque tem essa preconização também no dispositivo normativo, que as partes em comum acordo podem indicar. Então, aqui, letra C. O juiz poderá indeferir em decisão fundamentada o pedido das partes de realização do prova pericial se ele entender que se trata de diligência meramente protelatória e que as provas documentais da protelatória já são suficientes para seu convencimento. Aí sim, perfeito. O juiz poderá deferir a indicação de José, mas considerando que indicarem como ator, será vedada a indicação de sentença. Não, aqui não tem nada a ver, né, pessoal? O juiz poderá deferir o pedido das partes na nomeação de perito contábil, José, mas deverá também nomear perito de confiança do juízo, que concomitantemente realizará análise técnica do caso, que é o final atrasado, em comparação entre os laudos apresentados. Nossa senhora, viajou. O juiz poderá deferir o pedido das partes de nomeação do perito contábil José, que, por ter sido indicado às partes, poderá emitir opinião que exceda o exame. Olha só, pessoal, não pode. O perito ele não pode exceder suas opiniões, independentemente se for indicado pelas partes ou não, tá? Gabarito letra C. Tá aqui, basicamente o que eu já mencionei. Gabarito letra C. Questão número 10. Em sua atividade cotidiana, o perito contábil deve lidar com documentos cujo teor, eficácia e força probantes são regidos pela legislação pátria. Em relação ao tema, Código de Processo Civil, vamos lá. Os livros empresariais provam a favor de seu autor no litígio entre empresários, ainda que não preencha. E aí, pessoal, é a favor ou é contra? É contra, né? Os livros empresariais provam contra, sendo vedado ao empresário demonstrar que os lançamentos não correspondem. Não, aí ele errou aqui. Errou aqui no início, errou aqui no final.
Se os fatos que resultam dos lançamentos forem ao mesmo tempo favoráveis e contrários ao interesse do autor, ambos serão considerados em conjunto como unidade, tendo em vista a indivisibilidade da escrituração contábil. Então, o gabarito aqui é letra C. As cartas e registros domésticos provam contra o credor quando enunciam o recebimento de crédito. Não tem essa provisão. A nota escrita pelo devedor em qualquer parte do documento representativo de obrigação faz prova em benefício ao credor. Também não. Vamos ler a íntegra. 419 do CPC. A escrituração contábil é indivisível. Ele traz isso aqui, né? O item C, a indivisibilidade. E se dos fatos que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse do autor e outros lhes são contrários. Ambos serão considerados em conjunto como unidade. Número 11. Gabriela ajuizou a ação. Só um minutinho, deixa eu ajustar isso aqui novamente. Ação indenizatória em face do Banco ABC, pretendendo o reconhecimento do pagamento de faturas e o consequente refaturamento do débito do referido cartão, além de indenização por danos morais. Perfeito. Então, aqui na petição inicial, requereu concessão de gratuidade de justiça. Requereu prova testemunhal e prova pericial, com finalidade de comprovar a cobrança devida ao banco réu. Perfeito. O juízo, com base nos documentos, deferiu a gratuidade da justiça. Ele, vamos ver aqui no curso do feito, após a especificação das provas, a parte autora reiterou o pedido de realização de prova testemunhal e pericial, enquanto a parte ressaltou que pretendia apenas prova documental suplementar. Então, o juiz deferiu a prova pericial, nomeou o perito, designou a audiência. Então, vamos lá. Considerando que somente a parte autora requereu a realização da prova pericial, a ela recairá o ônus de arcar com os honorários do perito. Se não houver recolhimento da referida verba, poderá haver decretação de perda de prova. Estaria certo se não houvesse a gratuidade da justiça, então não há que se falar em arcar com honorários, então está errado. Durante a audiência do julgamento, deverá ser observada a ordem ativa das partes envolvidas. Primeiro, testemunha, então aqui ele inverte, né? Aqui ele troca a ordem aqui, o depoimento pessoal, testemunha, perito, assistentes. Então aqui ele troca a ordem. O perito deverá protocolar o laudo pericial pelo menos 10 dias antes da audiência de instrução do julgamento. Aqui ele fala 20 dias, tá? Caso haja impugnação das partes ao laudo apresentado pelo perito nos autos, ela terá o prazo de 15 dias para esclarecer os pontos divergentes apresentados. E se ainda houver a necessidade de mais esclarecimentos, a parte poderá requerer ao juiz que mande intimar o perito para comparecer em diante do julgamento. É 15 dias o perito tem. Ainda que se trate de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento, o juiz deverá nomear somente um perito. Não, as perícias multidisciplinares constam não só no Código de Processo Civil, mas também na NBC-TP 01. 12. A respeito da prova pericial, assinar a alternativa correta à luz do que estabelece o Código de Processo Civil. Havendo assistência indicada pelas partes, o perito deverá comunicar a eles com antecedência mínima de 5 dias a respeito das diligências. Pessoal, diligência, sempre isso aqui, sempre a antecedência mínima de 5 dias. Tem hora que já vem 10, eu já vi 15, é 5. Apesar dos assistentes serem indicados pela parte, eles também estarão sujeitos ao motivo de impedimento de objeção para preservar sua imparcialidade. Pelo CPC, não. Mas lá na NBC-TP já traz, que também recai sobre eles. Aqui é polêmico. O perito que for substituído nos autos em razão de ter deixado de cumprir o encargo deverá restituir os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar pelo prazo de 3 anos. Fih, pessoal, é 3 anos? Esse aqui é 5. 2 a 5 anos. 2 a 5 anos e não 3. Na decisão de nomear o perito, o juiz fixará o prazo para entrega do laudo, arbitrará o valor que entender justo pelos honorários periciais e determinará a intimação das partes para se manifestarem a respeito de um prazo de 5 dias. Só. E não vai ser arbitrado desde logo, né? Aqui ele está acelerando o processo. Ele vai arbitrar desde justo? Não. Aí vai oportunizar as partes para se manifestarem acerca do valor que ora foi solicitado pelo perito judicial. Ao perito é vedado ouvir? Não, ele pode ouvir sim. Então aqui é o gabarito letra A. 13. De acordo com o NBC-PP 01, ao ser nomeado para realizar uma perícia contábil, o perito deve avaliar-se por sua competência técnica para o caso específico, se necessário recusar a nomeação. Vamos ver as outras? Aceitar a nomeação independente de sua experiência. Absurdo. Delegar a execução da perícia a terceiros mais experientes. Aceitar a nomeação apenas se já tiver realizado perícias semelhantes. Não tem essa previsão. Recusar a nomeação se não possuir conhecimento
absoluto sobre todos os aspectos do caso. Também não tem nada disso na norma. Gabarito, letra A. Bem tranquila essa questão. Vamos lá, 14 da segunda prova de 2025. Durante uma perícia contábil em uma ação de responsabilidade civil, o perito contábil nomeado verificou divergências significativas entre o saldo contábil informado e os registros fiscais disponibilizados. Além disso, não obteve acesso integral aos documentos solicitados via diligência, mesmo após notificação formal. Então veja que houve a notificação e não entregaram. Diante disso, o perito optou por concluir o laudo apenas com base nos documentos parciais disponíveis. À luz da norma, a conduta do perito é admissível desde que a conclusão seja genérica. Olha só, não, é incorreta, pois o perito contábil deve comunicar formalmente ao juízo a recusa da entrega de provas, solicitando providências antes de finalizar o trabalho. Corretíssima. É correto se o perito indicar no laudo que o julgamento do mérito deve ser feito apenas com base documental. É vedada pela NBCPP 01, que determina o encerramento do trabalho. Não, a NBCPP 01 não determina o encerramento do trabalho em caso de não cooperação. É adequado se a parte contrária concordar com a ausência. Também não. Gabarito bem tranquila também, letra B. Tá, pessoal? 15. Em uma ação trabalhista, o perito foi incumbido de calcular o valor devido a um ex-empregado, referente a salários não pagos. O valor original era de 15 mil, no vencimento 2020. A sentença determinou a aplicação de correção monetária pelo índice do INPC e juros simples de 1% ao mês a partir do vencimento até a data do cálculo. Então aqui se passaram 3 anos, né? 12, 36 meses. Então aqui já tem, já explica por aqui, a gente já sabe que tem 36% aqui de juros. Considerando que a variação acumulada do INPC foi de 20%, 10% 1.500, 3.000, 18.000, e aí depois aplica os 36%, que aí vai chegar nos 24.480. Vamos lá, vamos destrinchar isso aqui. Tá aqui, 3.000 mais 15, 18.000. Aplica os 36%, porque os juros de 1% ao mês, 36 meses, 36%. 6.480. Somos dois, chegamos aqui nos 24.480. Um cálculo bem tranquilo de fazer, bem simples, até porque ele já está te trazendo aqui os valores, ele está trazendo aqui o 1%, trazendo aqui os 20% da variação, então é bem tranquilo. Só calcular aqui primeiro correção, depois juros, 24.480, gabarito letra B. 16. O contrato de prestação de serviço prevê a multa de 3% e juros de 1% ao mês, o valor da fatura vencida. O serviço prestado integralmente foi prestado integralmente e a fatura no valor de R$ 9.500 venceu em abril de 2022, dia 5 de abril de 2022. Então, 3 meses de atraso, porque o pagamento foi feito só em julho de 2022. Ele está pedindo para você fazer aí o cálculo dos juros. Então, 1% ao mês, 3 meses, quantos por cento? 3%. Então, a gente vai aplicar aqui, ó, 3% sobre os 9.500 para achar a multa. E os 3% de multa e 3% de juros, porque foi 3 meses aqui, 1% vezes 3, 3%. E a multa também é 3%. Então, 285 de multa, 285 de juros. Somando os dois, temos 570. Então, multa mais juros, 570. Letra C. Se quiser printar, fiquem à vontade. Vamos lá. 17. Durante a realização de uma perícia contábil judicial envolvendo apuração de haveres, a FGV gosta de trazer esse exemplo de apuração de haveres. O perito judicial, por negligência, prestou informações inverídicas que comprometeram a confiabilidade do laudo. Com base na legislação vigente, assinar a afirmativa correta quanto à responsabilidade do perito contábil nessa situação. Ele vai responder só se tiver comprovação da intenção deliberada? Não. O perito será advertido, mas não sofrerá sanção. Não. Prestou informação inverídica, vai responder pelos prejuízos que causou a parte, podendo ser inabilitado para atuar em outros peritos para de 2 a 5 anos. Lembra da outra questão? Ele trouxe 3 anos aqui, só que ele trouxe certo, 2 a 5. Será destituído apenas se houver pedido formal? Não. Caso seja constatado o erro, o perito será automaticamente impedido de atuar em qualquer função para 5 anos. Não tem essa, não é automático isso aqui, né? Então ele pode ser inabilitado para 2 a 5, mas tem lá o processo. Gabarito, letra C. Lembre-se, 2 a 5, artigo 158. Questão número 18, pessoal, vamos lá. Já vamos ler aqui. Considerando-se as informações apresentadas e os preceitos do CPC 26, o perito contábil identificou que estavam incorretas, então ele quer alguma coisa incorreta aqui nesse nosso
balanço patrimonial. Impostos diferidos, ativos e passivos foram classificados como circulantes. Pessoal, CPC 32, isso aqui, ó, CPC 32. Impostos diferidos, ativos e passivos são classificados, devem ser classificados em não circulantes. Isso aqui está errado. Então, provavelmente é o nosso gabarito. Propriedades para investimento devem ser classificadas dentro do grupo de investimentos. Tem um grupo próprio, né? As provisões devem ser classificadas como passivos não circulantes. Depende, vai depender do prazo. Segundo ordem decrescente de liquidez, o intangível deve ser classificado acima do imobilizado. Não. Com a reforma 6.404, as empresas não podem apresentar o saldo de conta de reserva de lucro. Então é letra A mesmo. Letra A mesmo. Lembrando aí do CPC 32. Impostos, ativos fiscais diferidos e os passivos fiscais diferidos são classificados em ativos e passivos não circulantes. 19. Uma questão grande, tive que printá-la. Vamos lá. O que ele está pedindo? Eu gosto sempre de vir aqui, pessoal, no que ele está pedindo. Porque vocês viram ao longo de todas essas questões, vem uma historinha, vem alguma coisa. Eu gosto de vir direto aqui. Considerando as informações apresentadas, o perito contábil identificou o quê? Pronto, já entendi. Então ele já está pedindo aqui o tratamento contábil das aplicações financeiras. Ele está trazendo aqui só a parte dos ativos, né, praticamente. Um pouco de estoque aqui. O passivo ele praticamente já trouxe genérico aqui. As aplicações financeiras de liquidez imediata deveriam ter sido classificadas à parte do ativo circulante, ao invés de caixa equivalente de caixa. E aí, pessoal, tá errado isso aqui. E ele quer acerta, né? As aplicações financeiras de liquidez imediata deveriam ter sido mantidas em contas de aplicações financeiras em vez de transferidas para caixa equivalente de caixa. Não. Os depósitos judiciais deveriam ter sido classificados como conta... Não. O depósito judicial fica no ativo, dependendo do prazo, circulante ou não circulante. O depósito judicial deveria ser classificado em conta de passivos, também não. Os depósitos judiciais deveriam ter sido classificados a conta à parte do ativo circulante, perfeito, ou na reserva a longo prazo, em vez de caixa equivalente de caixa. Então, perfeito. É a letra E. Depósitos judiciais não correspondem à caixa e equivalente de caixa. Ficam no circulante ou no realizável a longo prazo, a depender aí dessas questões do depósito judicial do prazo. Perfeito? Então é só isso. Questão enorme para pergunta simples. Ele queria saber se o candidato tinha conhecimento de caixa e equivalente de caixa e de depósitos judiciais. Depósito judicial não é equivalente de caixa. Item 7 define o equivalente de caixa como aplicações financeiras de curto prazo. Então, daqui, o item 7 do CPC 03, ele define equivalência de caixa como aplicações financeiras de curto prazo, alta liquidez, prontamente conversíveis em caixa e com risco insignificante de mudança de valor. Aí ele traz aqui, de vez em quando, risco alto, aí tá errado, tá? Toma cuidado com isso aí. Letra E, gabarito. 20. A empresa A ingressou com pedido de recuperação judicial e no decorrer do processo levantou um possível conflito de interesse. A empresa constatou que o perito contador nomeado nos autos é sobrinho e devedor de memória de uma pessoa que faz parte do quadro societário. E aí? Então o perito ele deveria declarar-se suspeito após nomeado, dada a ocorrência da situação que suscita suspeição em função da sua imparcialidade. Pessoal, volta lá depois no vídeo, naquela tabela que eu trouxe, bonitinha, com as questões de impedimento e suspeição, tá bom? Gabarito aqui então, letra A. Um perito contábil foi contratado para analisar a reclassificação de ativos imobiliários nas demonstrações financeiras de uma empresa SA, cujo objeto social abrange tanto a locação quanto a compra e venda de imóveis. Durante a análise documental e reuniões com a administração, o perito identificou que o imóvel da empresa, avaliado pelo método do custo e classificado como propriedade para investimento, permaneceu por 16 anos no ativo não circulante e durante esse período foi alugado. No entanto, com o intuito de angariar caixa, a empresa decidiu vender o imóvel, classificado como propriedade para investimento. Então ele vai sair de propriedade para investimento e vai para o estoque. Vai lá para o CPC 16. Perfeito? E será avaliado pelo custo. Então, diante desse cenário, a empresa deve continuar a tratar como ativo imobilizado? Não. Continuar a tratar de imóvel como propriedade para investimento? Não. Transferir de propriedade para investimento para estoque e manter o valor contábil da propriedade transferida. Pronto, perfeito, pessoal. Então, isso aqui, lá em 2022, a prova do CNBC que eu fiz, houve uma questão discursiva sobre a transferência de utilização, reclassificação. Então,
aqui uma questão bem, só que aqui ele compôs de forma muito tranquila. Probabilidade para investimento para estoque mantém custo. Aqui o esquema para vocês, se vocês quiserem printar, está mais detalhado aqui. Uma questão muito tranquila. 22. O perito contábil está analisando o pedido de recuperação judicial de uma empresa S.A., na qual os novos administradores incorreram em diversos atos de má gestão, incluindo transações financeiras no exterior. Tais operações resultaram em atuações bilionárias da Receita Federal, que mesmo após décadas marcadas por disputas administrativas e judiciais, continuaram a impactar severamente a estrutura do capital da empresa. A companhia apresenta prejuízo acumulado significativo. As contingências recorrentes de tais atos, inclusive de natureza tributária, geram impacto financeiro operacional direto e contínuo, tornando inadequada sua estrutura de capital e limitando as possibilidades de crescimento e expansão. A perda esperada no âmbito referido do processo judicial passou de possível para provável. Vamos lá, CPC 25, provisões em relação à mensuração, uma escala contínua de despesas possíveis, com cada ponto dessa escala sendo tão provável como qualquer outro. Então aqui, pessoal, um ponto interessante do CPC 25 é a média, tá? Então entre 100 e 200, o 150. Ele traz esse dispositivo, eu vou até trazer aqui para vocês, aqui de forma literal, o item 39 do CPC 25. Quando houver uma escala contínua de despesas possíveis, e cada ponto nessa escala é tão provável como qualquer outro, é usado o ponto médio. Ponto médio entre 100 e 200, 150. Ponto médio, para quem não sabe disso aqui, está sabendo agora, pode cair na sua prova, tá? Um detalhe muito simples que às vezes o candidato não conhecia e perderia um ponto valioso, uma questão fácil. 23. A empresa Cromo, do ramo metalúrgico, apresentou ao final do exercício uma queda significativa no faturamento de unidade de peças fundidas, resultante de perda de contratos com seus maiores clientes. O perito contábil contratado para emitir um parecer técnico a respeito dos ativos dessa unidade geradora de caixa identificou que o valor contábil dos ativos da unidade geradora é 12 milhões. O valor justo líquido da despesa com venda, 8,5. O valor em uso, 9,2. Já sabemos que o valor recuperável é qual? 9,2, porque é o maior entre os dois, né? Assinale a alternativa correta sobre como a empresa deve proceder para avaliar a necessidade de reconhecimento da perda. Pronto, pessoal, tranquilamente aqui, esse menos esse, qual que vai ser o resultado aqui? É 2,8, 3,5, não há necessidade, está errado também. 2,8, pois o valor recuperável é o maior entre o justo líquido. Aqui ele trocou os termos, olha só, deve reconhecer uma perda de 2,8 milhões, pois o valor recuperável é o maior entre o valor justo líquido da despesa com venda, e não o valor justo. Então aqui um pequeno detalhe, desatenção, o candidato poderia errar. Gabarito, letra E. Sempre lembrando aí, maior entre o valor justo líquido da despesa com venda e o valor em uso. Esse será o valor recuperável. 24. A empresa Zeta, enquadrada pequena empresa, desenvolveu internamente um software para gestão de estoques. O projeto envolveu duas fases distintas. Então aqui ele está falando de ativo intangível, né, pessoal? Primeira fase, estudos, entrevistas. Só que aqui tem que tomar cuidado, né? O CPC 04 a gente tem lá fase de pesquisa, despesa, fase de desenvolvimento vai para o ativo. Mas aqui é diferente. Aqui, ativo intangível gerado internamente não são registrados. Então vai tudo para despesa. Somos dois. Esse software não faz parte, não integra o outro ativo. Ao final do exercício, o ativo gerado não estava pronto para uso, etc. Então, o gabarito então vai ser a letra C. Reconhecer 200 mil como despesa, visto que ativos intangíveis gerados internamente não podem ser registrados por pequenas e médias empresas, salvo se fizerem parte do custo de outro ativo. Aí aqui ele deixou claro, olha só. Esse software não faz parte e não integra o outro ativo da entidade. Então lembre-se dessa particularidade de ativos intangíveis ligados a pequenas e médias empresas, tá bom? Gabarito letra C. 25. Uma empresa de eletrodomésticos fornece garantia para seus clientes contra defeitos de funcionamento de ladeiras. O valor de provisão não utilizada por falta de defeito é 150 mil. O administrador sugere reclassificar a referida quantia para de provisão de um novo processo judicial movido contra a empresa. Então aqui ele está falando de você usar um valor de uma provisão para outra provisão, isso não pode. O CPC 25 ele promove ali aquela segregação. Então aqui, ó, a norma de contabilidade do CPC 25 somente permite que uma provisão seja utilizada para o desembolso da provisão originalmente reconhecida, não para outras. Simples, gravem isso.
Tá aqui, ó. Os itens literais, tá? Uma provisão deve ser usada somente para desembolso para os quais a provisão foi originalmente reconhecida. Pronto, é isso aí. Só para o uso da obrigação que é a original, nada mais. Só discursivas, pessoal, vamos lá. Parte mais difícil da prova, parte onde o pessoal cai. 2025.1, a primeira questão discursiva, ela pediu 3 questões para o candidato. Pediu para descrever de forma objetiva as informações mínimas que o planejamento pericial deve conter antes da apresentação da proposta de honorários. Pediu também para descrever de forma objetiva o papel do plano de trabalho na condução da perícia e sua importância na elaboração do laudo pericial. Pediu para explicar também de que forma a ausência do planejamento pode impactar no contraditório e a utilidade do laudo no processo judicial. Tá? E aqui está o espelho da banca, ela forneceu o espelho nessa edição. Mas aqui eu trouxe para vocês um modelo de respostas. Eu promovi aqui uma separação, porque é assim que eu fiz nos meus exames de qualificação técnica, nas 4 que eu fiz, as 2 do KNAI e as 2 do CNPC. Eu estruturei o meu estudo separando, treinando as questões discursivas dessa forma, separando em 4 parágrafos, cada parágrafo com 2, 3 orações, cada oração começo, meio e fim, coesão, coerência, coesão, clareza. Isso vale ponto. Claro que a parte técnica ela acaba valendo muito mais ponto que a língua portuguesa, mas você trabalhando de forma equilibrada, alinhada, você consegue construir um texto muito bacana. Como ficaria um modelo desse aqui? Primeiro parágrafo, vejam. Inicialmente, a NBCTP 01 consagra o planejamento como etapa estruturante da perícia contábil, antecedente à própria proposta de honorários. Ponto. Esse planejamento, olha a ligação aqui. Esse planejamento articula o objeto, a natureza, a complexidade, o prazo e os meios necessários do trabalho. Ponto. Com isso, outro alinhamento aqui, o perito alinha-se à lógica processual do CPC, que exige diligência, lealdade e cooperação. Pronto, pessoal. Terminei o primeiro parágrafo. Olha o segundo. Nesse contexto, tá ligado aqui, ó. Nesse contexto, as informações mínimas do planejamento abrangem o objeto da perícia, a fundamentação técnica, o cronograma, os recursos humanos e materiais, o exame prévio dos quesitos e as estimativas honorárias. Ponto. Sem essas informações, a proposta torna-se genérica e a execução perde rastreabilidade. Ponto. Em consequência, o perito lê o caderno processual antes de mensurar o prazo e custo. Terceiro, sob a perspectiva pericial, o plano de trabalho conduz a execução do encargo e funda a estrutura do laudo. Sua utilidade aparece nos exames, nas diligências, na coleta de provas e na resposta aos quesitos. Por consequência, o laudo nasce coerente, motivado e sustentável diante de impugnações. Por fim, a ausência de planejamento adequado fragiliza o contraditório e mitiga a utilidade do laudo. O contraditório se ressente porque os assistentes não acompanham as diligências com previsibilidade. A utilidade probatória, a gente poderia ter colocado aqui ainda nesse ínterim, nesse contexto, e aqui poderia ter colocado também, em suma, a utilidade probatória reduz-se, pois o juiz não encontra resposta técnica clara aos quesitos. Então vejam, pessoal, que aqui não teria muito segredo. Trabalhem nessa estrutura, nesse espectro de 4 parágrafos, cada parágrafo com começo, meio e fim, 3 orações. Vocês vão conseguir uma estrutura, uma coluna vertebral interessante. Pessoal, vamos lá. E, inclusive, pessoal, trago para vocês aqui outra dica. Abriu a prova, foi autorizado para abrir a prova, vai lá no final, vai lá para as questões discursivas e já construa a espinha dorsal, a coluna vertebral da sua resposta. Já deixa ela pronta, porque cansa fazer 25 questões ali, 25 questões objetivas, você vai chegar cansado e vai precisar de tempo, porque precisa responder com uma certa velocidade. Você vai precisar de tempo para construir um texto bacana, tá? A segunda questão de 2025, aqui eu não vou entrar no mérito aqui do cálculo, os valores, eu quero a questão textual para vocês aqui. Aqui foi uma questão mais prática, envolvendo atualização aqui, correção monetária, juros de mora. Como que ficaria esse modelo aqui de texto para você? Olha só. Inicialmente, a liquidação por cálculo é a atribuição típica do período contábil. Ponto. Aplicam-se sucessivamente a atualização monetária e recompõem poderes de compra e os juros de mora que remuneram a privação do capital. Logo, a NBCTP 01 exige uma memória de cálculo clara com premissas explicitadas.
Então, a NBCTP não exige clareza, etc. Então, você cita a norma. Então, olha só. Segundo parágrafo. Nesse contexto, amarrado, olha só, está amarrado. Nesse contexto, atualizou-se o principal de 18 mil pelo IPCA acumulado, 17,35%, no período de março a 15 de junho, alcançando 21.123. Ponto. Em seguida, aplicou-se juros simples de 1% ao mês pela citação até 15/6, totalizando 25 meses, ou seja, 25% sobre o valor atualizado, igual a 5 mil e tanto. Nesse ínterim, o valor final da condenação alcança 26 mil. Sob a perspectiva pericial, adotou-se a premissa de incidência de juros sobre o valor atualizado, mais aderente à doutrina de jurisprudência consolidada, e esse critério evita dupla penalização do credor e respeita o efeito do princípio da reparação integral. Dessa forma, a memória do cálculo permanece periciável, com índices e termos iniciais corretamente delimitados. Em suma, a fundamentação decorre dos artigos 389 e 405 do Código Civil e das súmulas 354 do STJ. Pessoal, se não lembrar isso aqui, Mike, eu não vou lembrar isso aqui. Ponto, coloca só a fundamentação decorre do Código Civil e das súmulas do STJ. Pode colocar só isso. Por derradeiro, a NBC-TP 01 regula a forma de apresentação da memória cálculo pericial. Se não lembrar de citação, coloca o que você lembra, mas coloque alguma coisa, entendeu? Porque isso aqui vale ponto, isso aqui vale nota, tá certo? Então veja, a estrutura mesma da outra questão que eu apresentei, tem a coesão, a coerência, a concisão, clareza, essa conexão, essa amarração textual, ela precisa ter. E esse efeito técnico, essa citação também vale muito ponto. Tá bom, pessoal? Então, mais um modelo aqui para vocês printarem. Vamos para a próxima. Já na última prova aplicada, que foi a 2025.2, foi uma questão envolvendo aqui o CPC 18. Aí ele pediu para você explicar o que era influência significativa, o tratamento contábil das coligadas, em que situações a realização do teste de apurabilidade se torna obrigatória. Então, vamos lá. Como que ficaria isso aqui? 4 parágrafos, mesma forma. Eu fiz assim nas duas provas e consegui, fui aprovado. Inicialmente, a NBC-TG 18 define influência significativa como o poder de participar das decisões financeiras ou operacionais da investida sem chegar a controlá-la. A norma presume essa influência quando a investidora detém 20% ou mais do capital votante, ou seja, as ações com direito ao voto. Você poderia colocar ações com direito ao voto, poderia colocar capital votante, da forma que você quiser. É salvada a prova em contrário. Lembra lá daquela questão, né? Objetiva. Essa classificação é crucial porque vincula o investimento ao método de equivalência patrimonial. Nesse contexto, a presunção quantitativa convive com indicadores qualitativos e previstos na própria norma. São eles a representação do conselho, participação em decisões estratégicas, transações relevantes, intercâmbio de executivos, fornecimento de informações técnicas. Cabe ao perito investigar, no caso concreto, atas, contratos, fluxos, informações e evidenciar a afastar a influência. Mike, mas eu não vou lembrar disso aqui. Cara, coloca o que você lembra. Representação em conselho, participação em decisões estratégicas. Coloque o que você lembra, entendeu? Mas coloque alguma coisa. Sob a perspectiva pericial, identificada a coligação ou empreendimento controlado em conjunto, aplica-se o MEP, definição do item 3, presunção de indicadores do item 5.9 da aplicação dita dos itens 10 a 26 da NBC-TG 28. Mais uma vez, eu não lembro os itens. Pronto, você vai colocar propriamente dito na NBC-TG 18. Pronto, você não vai colocar isso aqui. Você vai colocar se você lembrar. Eu lembro que teve uma discursiva que eu lembrava os artigos do CPC, eu coloquei. Quando eu não lembrava, eu não colocava. Ao final de cada exercício, deve verificar a existência de indícios objetivos de perda, como prejuízos recorrentes, queda no valor no mercado, riscos operacionais. Identificando indícios, torna-se obrigatório o teste de apurabilidade nos moldes do CPC 01. Precisa falar qual item do CPC 01? Pode falar, mas se você não lembrar, fala só o CPC 01. Por fim, teste de impairment compara o valor contábil com o recuperável, maior entre o líquido de venda e uso. Se o contábil excedeu o recuperável, reconhece perda no resultado, ajustando o ativo em sua capacidade real de geração de benefícios futuros. Em apuração de haveres ou solução, esse ajuste preserva a fidelidade do patrimônio líquido apurado. Então, pessoal, vocês vão colocar o que vocês lembram. Coloque o que vocês lembrarem. Ah, mas eu não lembro de tudo. Pronto, perfeito. Então você vai colocar aquilo que surgir na sua mente naquele momento. Mas tente estruturar nesse sentido. Tente estruturar dessa forma aqui. Perfeito? Pessoal, a última questão discursiva aplicada no exame de qualificação técnica 2025.2
tratou sobre ativo biológico e produtos agrícolas. Foi uma minha aposta antes da prova, eu falei, está na hora de cobrarem esse pronunciamento aqui, e cobraram mesmo, acertei. Aqui eles pediram o seguinte: apresentar o tratamento contábil adequado dos ativos biológicos, do ponto de vista pericial, explicar como o perito deveria proceder para estimar de forma adequada o valor dos ativos e quais fontes de evidência são aceitáveis para respaldar tecnicamente sua conclusão. Ele pediu basicamente isso aqui, trouxe ali aquela história, etc. Como ficaria isso aqui? Inicialmente, o CPC 29, NBCTG 29, determina que os ativos biológicos, como rebanho, bovinas, árvores de eucalipto em crescimento, sejam reconhecidos a valor justo menos peso de venda. Esse critério reflete a lógica de transformação biológica e natureza econômica do ativo. Logo, o custo histórico, além de tecnicamente inadequado, é tudo patrimônio líquido. Conectando aqui, nesse contexto, os produtos agrícolas colhidos ou abatidos, como a carcaça de gado e câmara fria, que serão reconhecidos subsequentemente como estoque, são misturados a valor justo quando colhidos do abate. A partir desse momento, aplica-se o NBCTG 16, com mensuração pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. A transição entre as duas normas exige rigor para não gerar duplo registro do mesmo ganho. Terceiro parágrafo. Sob a perspectiva pericial, na ausência de mercado ativo, o perito recorre a técnicas de avaliação previstas na referida norma, preço de mercado, comparáveis, fluxo de caixa descontado, modelos de sumos saídas. Se eu não lembrar disso aqui tudo, Mike, coloca o que você lembra. Cada técnica deve ser justificada com premissas explícitas e calibradas com a realidade jural. Assim, a escolha do método é parte do laudo e não detalhe acessório. Por fim, fontes aceitáveis incluem cotações, laudos de agrônomos, dados de entidades setoriais, contratos firmados e indicadores futuros. Ponto. A responsabilidade do perito é demonstrar a aderência aos critérios normativos e documentar a origem dos dados utilizados. Quando pertinente, deve esclarecer os juízos e efeitos da divergência entre custo histórico e valor justo no resultado da perícia. Tá aqui, pessoal, mais um modelo aqui para vocês. Por fim, eu gostaria de trazer uma aposta. Eu acredito que já está na hora de ser cobrado uma discursiva envolvendo taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis. Eu acho que já está na hora. A minha nova aposta vai ser essa aqui. Então eu coloquei aqui uma questão exemplo para vocês, para conceituar a moeda funcional e moeda de apresentação, descrever procedimentos de conversão, tratar as diferenças de conversão e seu impacto, no patrimônio líquido, no resultado ou nos outros resultados abrangentes, e o papel do perito nas premissas e taxas. Então, vamos lá. Esse aqui seria o modelo ideal para essa resposta. Criei essa resposta agora, então essa questão inédita, tá? Não foi cobrada, só para esclarecer, é uma aposta minha. Então a resposta ideal seria: inicialmente, a NBCTG 02 define moeda funcional como a do ambiente econômico primário em que a entidade opera, e moeda de apresentação a que as demonstrações contábeis são publicadas. Ponto. A determinação da moeda funcional pondera fatores qualitativos, preço, custo, lançamento, liquidação. No caso, a Atlas usa, tem o dólar como moeda funcional e a controladora apresenta em moeda real. Nessa esfera, a conversão para a apresentação segue as regras específicas: ativos e passivos pela taxa de fechamento, receitas e despesas da taxa média, salvo flutuação, e patrimônio líquido pela taxa histórica. Os procedimentos asseguram comparabilidade. Sobre a perspectiva pericial, as diferenças resultantes da conversão da moeda funcional para a moeda de apresentação são reconhecidas em outros resultados abrangentes, em conta específica no patrimônio líquido. É aquela conta de ajuste acumulado de conversão. Poderia colocar aqui também. Não transita pelo resultado, salvo baixa de investimento quando se reclassifica para a DRA. O valor real dos 1 milhão compõe reserva de conversão consolidada. Por fim, o perito verifica a coerência das taxas com fontes oficiais e a aderência da moeda funcional aos indicadores qualitativos e à memória de conversão. Documenta o teste de razoabilidade entre taxas e critérios de seleção. Em litígio societário, demonstra que a metodologia respeita a NBCTG 02, prevenindo distorções patrimoniais. Mesmo espectro das outras questões que eu apresentei. 4 perspectivas, 4 parágrafos, 3 orações. Então, foi essa estrutura que eu trabalhei. Foi nesse nível que eu trabalhei e consegui ser aprovado em 2 provas. Eu tenho certeza que vocês também serão, se fizerem dessa mesma forma. Tá bom, pessoal? Bom, chegamos ao fim. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Faço votos para que vocês sejam aprovados amanhã. Lembre-se daquilo que eu falei durante as aulas, das dicas, etc. E cuidado com pegadinhos.
façam a prova com certa tranquilidade, sigam as orientações que eu passei. Eu acredito que a prova de amanhã será muito semelhante a essas duas provas que nós corrigimos aqui hoje, tendo em vista que é a mesma banca. Observou-se um pequeno aumento de questões, conforme vocês viram, de questões inerentes à habilitação, questões em norma de perito, etc. Acredito que a FGV vai manter isso aí, ou pode ser até que aumente um pouco mais. Mas acredito que virá uma prova interessante, não virá uma prova absurda, igual foram outras bancas, não dá nem para comparar, cada banca tem seu estilo, os Consulplant tinham um estilo, a César Gran Rio tinha outro estilo totalmente diferente, e a Fundação Getúlio Vargas ela tem o seu próprio estilo, então achei importante trazer essa bateria de 50 questões aqui para vocês, sobretudo as excursivas também, que é onde é a parte mais difícil. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, boa prova amanhã e nos vemos por aí. Um abraço!